Ô, João, faz aí para a mãe da Ana. Tá, hoje é o enterro dela, né? Faz o favor para nós. Tá. Mestre amado Jesus, cá estamos, Senhor, para a realização do Evangelho. Ajuda-nos, Mestre, a realizarmos uma sintonia mental e sentimental que nos possa trazer o dia de hoje bons frutos através de um trabalho contínuo dirigido ao teu benefício, por ser benefício ao próximo e a nós mesmos. Mestre Jesus, pedimos pela nossa companheira Ana Lúcia, que retorna à pátria espiritual. Sabemos, Senhor, que ela já se encontra muito bem, destinada à colônia espiritual superior, necessitando, talvez, Senhor, do teu auxílio para uma recuperação completa, ou até já esteja apta a realizar algumas atividades. De uma forma ou de outra, Senhor, envolveia na tua luz, envolveia na tua paz, para que ela possa, observando esse mundo espiritual, continuar o seu caminho como tanto fez aqui, de muito trabalho e de muita dedicação ao próximo. Que a família também seja amparada e possam ser tranquilizados os que menos conhecem essa lei tua, da sobrevivência da alma, da fortificação dos laços de família, para que estejam também serenos e em paz. Abençoa-nos, Jesus, a nossa amiga Ana Cláudia, as demais irmãs, filhos de todas, maridos, para que eles recebam o teu consolo e o teu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. João, ontem eu falei para a Ana, né, que eu ia fazer uma irradiação, às 6 horas da tarde eu fiz aqui, e eu tive assim foi assim, como se fosse assim um raio rapidinho, sabe? Eu vi Dona Ana em pé, foi uma visão relâmpago. Eu a vi em pé, assim, olhando para o corpo, sabe? Mas foi assim aquilo. Então, foi uma coisa assim rápida, sabe? Isso era por volta de umas 6 e pouco da tarde, quando eu estava aqui fazendo oração por ela, né? Pedindo por ela. Aí eu a vi assim, sabe? Ela em pé, assim, olhando para baixo, olhando assim o corpo, né? Eu não vi o corpo, mas me deu aquela sensação dela olhar para o corpo. Graças a Deus. A dona Ana tinha muita evolução, né? Tinha sim, nossa. Tinha. Então vamos lá, né? Vamos. Resumo do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 1. Meu Jesus, eu vou, pelo amor de Deus, João, eu vou ali, resumo desse capítulo, eu vou ali e já volto, tá? Ah, você quer que te espere? Não! Ela está de gozadão. Já entendi. Capítulo difícil de ser efetivamente praticado, ou seja, difícil da gente entender completamente, mas a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar. Bom, a parte de Allan Kardec é curta, ele fala o primeiro item dos mandamentos, o primeiro e o segundo, que é equivalente ao primeiro, né? E também da noção de justiça, de dar a César o que é de César. E depois já começam as instruções dos espíritos, 3 mensagens sobre a lei do amor, de Lázaro, de Fênelon e de Sanson. E Sanson já carrega a humildade, afirmando que o que ele está dizendo é o que ele está recebendo, o que ele está sendo informado dos espíritos superiores. Depois vem 2 mensagens sobre o egoísmo, uma de Pascal, uma de Emmanuel e uma de Pascal, nessa ordem.
Depois, a mensagem sobre a fé e caridade de um espírito protetor. Aí, a Elizabeth de França traz a mensagem caridade para com os criminosos. E, como com alguma frequência temos visto aí no Evangelho, Allan Kardec faz uma pergunta final, sempre algumas perguntas finais, né? Se a gente deve expor a vida ao malfeitor, e a resposta é de Fenelon. Beleza? Em regra, a resposta dessas questões finais tem sempre sido de São Luís, né? Mas dessa vez, não, é a mensagem de Lamennais, né? Quem olha aí? Esqueci de anotar o nome do último. É, Lamennais. Eu não sei se eu estou falando o francês correto, hein? Nem eu. Que vale a intenção. É que digitar no Google aqui, eu perguntava para a filha da Malu aí. Então, vamos lá. O primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E o segundo o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento, que equivale ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Jesus, após silenciar os saduceus, respondeu aos fariseus, dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com toda a força da alma. E o segundo mandamento, que basicamente não era bem praticado, não ser por almas de escola, mas que equivale ao primeiro mandamento, é amar o próximo como a si mesmo. E diz Jesus que toda a lei, todos os profetas se encontram nesses dois mandamentos, né? Beleza? É interessante observar isso, a vida de Estevão, porque Estevão tinha muito bem essa noção do segundo mandamento, ou uma ideia muito completa do primeiro mandamento, porque Jesus é quem veio trazer o primeiro mandamento. Mas Estevão tinha uma tal noção desse primeiro mandamento profunda que chegava às raias do segundo, mesmo sem ter conhecido o cristianismo antes. Porque quando o pai dele toca fogo, digamos assim, na propriedade vizinha do romano que lhe espezinhava a vida, né? Estevão vai dizer assim: meu pai, como é que você ama a Deus acima de tudo se você põe fogo nas suas obras? Isso demonstra uma desconfiança da justiça divina. Então, aí continua ainda o ensino de Jesus: fazer aos outros o que gostaríamos que outros nos fizessem, tratá-los como gostaríamos de ser tratados. São todas passagens do ensino de Jesus relativos à ideia de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, fazer a eles o que gostaríamos de receber. Aí Jesus explica aquela passagem. Tinha uma pessoa que devia 10.000 talentos. Talento, como a gente mandou ontem à noite, era uma pedra gigantesca que servia para pesar o ouro, porque muitas das coisas eram revestidas de ouro, portas revestidas de ouro, cortinas revestidas de ouro, roupas revestidas de ouro, né? Capacetes de ouro, objetos de ouro. Então, uma pessoa que devia 10.000 talentos era alguém que devia em torno aí de 300.000 a 600.000 quilos de ouro. Deu para imaginar o tamanho dessa dívida? Vixe. Quem é que deve isso nessa passagem? Imagina uma pedra gigantesca que pesava 60 quilos, essa pedra servia para quantificar a prata, quantificar o ouro, quantificar outros metais, né? Uhum. Essa é a nossa dívida para com Deus, para com os outros, pelas vidas anteriores. A gente tem uma dívida impagável, 600.000 quilos de ouro de dívida. Então, esse devedor, ele ia ser vendido, assim como toda a sua família ia ser vendida. Porém, ele foi perdoado, né, a pedido. No entanto, ele teve a sua situação revista e foi entregue aos verdugos para o pagamento da dívida integral, porque ele não tinha perdoado aquela pessoa que lhe devia um pouquinho de dinheiro, né? Uhum. Assim seremos tratados por não perdoarmos os outros verdadeiramente.
Então, não tenhamos dúvida que em vidas anteriores, não só na vida anterior, mas se for mais para trás ainda, a nossa dívida é de 600 mil quilos de ouro. Mas Deus nos perdoa. Porém, com a condição de também perdoarmos os outros. Né? Esse segundo mandamento, então, fazermos o que desejamos receber, resume todos os deveres da caridade mais completa. É o guia mais seguro para se chegar à felicidade. Né? Uhum. É completamente desarrazoado, né? Exigir melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento dos outros do que aquela quantia que nós ofertamos. Né? O exercício desse segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, levará à destruição do egoísmo e, por consequência, à construção da felicidade. Né? Essa regra, né, digamos assim, adotada pelos homens, pelas instituições, trará paz e justiça e eliminará os ódios e as dissensões. Beleza? Beleza. Dar a César o que é de César significa que a cada um deve ser dado o que é devido. É uma noção, é uma lição de justiça. Esse preceito, dar a César o que é de César, origina-se do princípio mais geral de que devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Beleza? É assim, respeito aos direitos alheios, respeito ao direito da família, da sociedade, das autoridades e, de uma maneira geral, dos indivíduos, como nós também desejamos ver respeitado os nossos direitos. Aí vamos lá, as 3 mensagens sobre a lei do amor, a primeira de Lázaro, a segunda de Fênelon, a terceira de Samson. Lázaro diz que a doutrina de Jesus resume-se inteiramente no amor, né? Que é o sentimento por excelência. Os sentimentos, não só o amor, mas os sentimentos, ter sentimentos, são os instintos elevados ao grau uma pessoa me ligou aqui, em que se está ao grau progredido. Né? Na origem, todos nós só temos instintos. No entanto, alguma coisa avançados e alguma coisa corrompidos, nós temos sensações. Percebe? Ainda não tem sentimento. Então, viemos do instinto, passamos para as sensações. Aí, pela instrução e alguma coisa de melhoria, de purificação, temos os sentimentos. E o sentimento mais elevado é o amor. Não o amor vulgar das paixões, né? Mas esse sentimento que reúne todas as aspirações superiores. Quer dizer, você passa a ter aspirações elevadas. E também revelações superiores. Você passa a ter um contato com mais frequência com a espiritualidade superior. O amor substitui a personalidade, os desejos próprios, pelo interesse de todos. Né? Ele ama amplamente os irmãos em sofrimento. E isso é ultrapassar a sua humanidade. Nesse grau, a pessoa desconhece as misérias da alma e a do corpo, porque ela não pensa em si. Ela não está voltada para si. Ela está a servir aos outros e servir com ligeireza. Então, basicamente, ela vive fora de si. Não pensa nos seus próprios interesses. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, estremeceram-se todos, só pelo som da voz.
Os mártires ficaram, então, arrebatados de esperança e seguiram para o circo romano, para o sacrifício. O Espiritismo também traz uma palavra nova, a reencarnação, e por consequência, a elevação, a transfiguração, né? A melhoria. Então, na origem, nós só temos instintos e é preciso avançar, vencer os instintos em proveito dos sentimentos, do aperfeiçoamento dos sentimentos. O espírito, nós precisamos ser cultivados como um campo. O futuro feliz nosso depende do trabalho presente, né? Na busca da elevação gloriosa e não na aquisição de bens materiais. Com a prática da lei de amor que nos liga a todos, estaremos na conquista dos gozos da alma, que é, digamos assim, no início das alegrias celestes, no início. Beleza? A mensagem de Fenelon vai dizer que nós todos temos amor no coração, desde o primeiro ao último homem, que mesmo o homem mais abjeto, mais vil, dispensa amor a um ser qualquer, a um objeto, né? Tem sempre uma afeição viva que não diminui de forma nenhuma e que às vezes assume sublimes proporções. Há quem dispense esses sentimentos até a objetos. Quer dizer, a pessoa deseja distanciar-se da sociedade, dos outros seres humanos, mas não se distancia, às vezes, de um animal, de uma planta ou de objetos. Né? E esses misantropos, por mais que tentem se afastar da sociedade, rebaixando a lei do amor, não conseguem sufocar esse germe dos seus corações. Mas esse germe, ele se eleva, ele cresce com a moral e o desenvolvimento intelectual, podendo chegar a fontes santas que ajudam a pessoa a transpor o caminho árido da vida humana. Tem a ver com o que o Fenelon disse, viver fora de si, né? Não pensar em si, servir com ligeireza. Para alguns, a reencarnação causa uma certa repugnância pela possibilidade de ter que dirigir a outros distintos dos seus uma afeição, um sentimento de amor, né? Essa postura é uma postura de egoísmo, porque não se pode restringir o amor a um círculo íntimo, né? E ser indiferente às demais pessoas. Para praticar a lei do amor, é necessário amar a todos indistintamente. Amar, a lei do amor, é o mais importante preceito, pois matará o egoísmo pessoal, o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. O próximo, de amar o próximo como a si mesmo, do ensino de Jesus, é, portanto, a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor, ele harmoniza e dirige a todos os espíritos. E na Terra, o amor também será praticado. E, por consequência, trará o melhoramento moral e a felicidade, né? Reformará os mais viciosos, os mais rebeldes, que lhe perceberão o benefício. O coração mais duro cederá ao amor verdadeiro, porque o amor é um imã irresistível que vivifica e fecunda a todos os corações. Na terra, com o amor, será praticada a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício. Quando João estava doente, João Evangelista,
muitíssimo doente e velho, e impossibilitado, portanto, de realizar pregações, de caminhar, dificuldade de falar, ele repetia aos outros: meus filhos, amai-vos uns aos outros. A próxima mensagem, ainda o mesmo assunto, a lei de amor, é de Samson. E ele traz a informação que nós devemos amar para sermos amados. Que esse pensamento acalma e consola as penas de cada dia. Com a prática dessa ideia, nós podemos nos espiritualizar, quintessenciar o perispírito mesmo antes de deixar o corpo, já realizar uma separação entre o espírito e o corpo. Pelo estudo, compreenderemos o futuro. Pelo estudo, teremos a certeza de caminharmos para Deus. E assim, serão realizadas nesse caminhar todas as nossas aspirações, os nossos desejos, que foram objetos de estudo. Devemos nos elevar ao alto para julgarmos sem a constrição da matéria, mesmo estando na matéria, porém com o espírito separado dela, e não condenarmos o próximo. Amar é ser leal, é ser probo, consciencioso, para fazer aos outros o que nós desejamos para nós. É procurar o sentido íntimo das dores alheias para suavizá-las. É considerar como sua toda a família humana. É prodigalizar, porque muito nos alegraríamos de receber aquilo de que necessitamos. Quer dizer, ofertar aos outros com prodigalidade. Não assim, né? Com miudezas. Já que para todos os sofrimentos existe uma palavra de esperança, uma palavra de amparo. Amar para ser amado abre um caminho de uma rota firme e invariável. Já somos nós, todos nós, infinitamente melhores do que éramos há 100 anos. Basta ver que já aceitamos, sem contestar, as ideias de liberdade, as ideias de fraternidade, que antes eram rejeitadas. Ora, daqui a 100 anos, também estaremos melhor e aceitaremos outras ideias que hoje não aceitamos. Com o Espiritismo, a parte mediana do mundo inteligente aceitou as ideias de justiça e de renovação, pois elas correspondem a tudo que há de divino em nós, né? E estamos preparados para a sementeira fecunda futura. E todas as lições divinas encerram-se no amor ao próximo. E por ele, pelo amor, todos se estenderão a mão, será por consequência o fim da injustiça, o fim da malquerença entre os homens e entre os povos. Grandes ideias estão descritas no Livro dos Espíritos. E essas ideias produzirão a conciliação dos interesses materiais e espirituais do homem pela aplicação do ensino amar bastante para ser amado. Então, quando ele fala de futuro, né, ele está falando das ideias do Espiritismo. A mensagem de egoísmo de Emmanuel vem dizer que o egoísmo é a chaga que tem que desaparecer da Terra, porque é ele, o egoísmo, que impede o progresso moral. O Espiritismo, a tarefa do Espiritismo é elevar a Terra, portanto, eliminar o egoísmo dos homens. E é o alvo para o qual nós devemos apontar nossas armas com coragem para vencermos a nós mesmos e não vencermos os outros. Todo o esforço devemos executar para combatê-lo em nós, né? Porque o egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é o filho do orgulho. O egoísmo é a negação da caridade e é o maior obstáculo para a construção da nossa felicidade. Jesus foi o exemplo de caridade,
Pôncio Pilatos foi o exemplo do egoísmo. Deixou que o conduzissem ao suplício, por isso ele foi egoísta. Pelo egoísmo é que o cristianismo ainda não desempenhou por completo sua missão. Cabe a nós, espíritas esclarecidos pelos espíritos superiores, o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força, né? Desobstruir os caminhos e expulsar o egoísmo do mundo. Portanto, primeiramente, nós devemos expulsar o egoísmo dos nossos corações. A mensagem de Pascal, ainda sobre o egoísmo, ele vem dizer que se nós nos amássemos realmente, a caridade seria melhor praticada na Terra. Para isso, nós temos a necessidade de retirar a insensibilidade nossa diante dos sofrimentos alheios. Porque a rigidez que possuímos mata os bons sentimentos. E ele pede para que olhemos o exemplo de Jesus, que jamais se isentava, jamais repelia quem o buscasse, fosse a pessoa criminosa, adúltera, ele jamais a repelia e muito menos temia a perda de reputação. Se a caridade reinasse entre nós, o mal fugiria, ocultar-se-ia, desapareceria. Devemos, portanto, dar o exemplo. Devemos ser caridosos em caráter indistinto. Não devemos atentar para os que nos olham com desdém, para os que têm sentimentos ruins contra nós. Deixemos a Deus a realização da justiça, que ele separa diariamente o joio do trigo. O egoísmo é o oposto da caridade. Porém, sem a caridade, não há descanso e não há segurança para nós. Com o egoísmo e com o orgulho, a vida, sem segurança, sem descanso, é uma luta de interesses, na qual vale a esperteza e em que as afeições são espezinhadas. Inclusive, os laços de família são espezinhados. A mensagem do Espírito Protetor tem por título A Fé e a Caridade. E ele vai dizer que a caridade sem a fé não mantém uma ordem social capaz de felicitar os homens. Na verdade, a caridade mesmo, ela é impossível sem a fé. Existem impulsos generosos, não religiosos, né? Mas a caridade séria, a caridade abnegada, praticada com constância, né, do sacrifício, do egoísmo, só pode ser inspirada pela fé. Pois carrega essa fé corajosamente e com perseverança a cruz da vida. É ilusão a ocupação, a preocupação, por consequência, a ocupação em busca da felicidade própria, a felicidade exclusiva. Isso é uma ilusão. A reencarnação visa o aperfeiçoamento moral para a felicidade futura. A caridade pode ser exercida, né? Em função do quê? Em função de que nós somos diferentes nos nossos gostos, nos pendores, nas nossas necessidades. Portanto, a caridade pode ser exercida aí, já que só se vive harmoniosamente se nós realizarmos concessões e sacrifícios mútuos. Haja vista essa diferença entre nós. Neste mundo, a felicidade pode ser encontrada. Então, digamos, ele falou, a felicidade não é desse mundo, né? A felicidade é futura, a reencarnação visa o aperfeiçoamento para a conquista da felicidade futura. Mas aqui na Terra, algum grau de felicidade pode ser vivida, caso nós a busquemos na prática do bem e não no materialismo. Os mártires seguiam alegres para a morte, para o suplício, em função das palavras que ouviram de Jesus e de suas capacidades evolutivas.
Hoje não é necessário o suplício, mas o sacrifício do egoísmo, o sacrifício do orgulho, mesmo no seio familiar. O triunfo nosso, portanto, é fruto de uma caridade inspirada, que nós nos deixemos inspirar pela caridade e pela nossa sustentação nessa linha evolutiva pela fé. A mensagem de Elizabeth de França, Caridade para com os Criminosos, ela vai dizer que a caridade é o ensino sublime, né? Os infelizes, os criminosos, eles também devem receber a caridade, eles também devem ser amados, pois se eles se arrependerem, eles serão perdoados por Deus, como também perdoa a nós mesmos, a Deus, pelas nossas faltas. Por isso devemos amar também os infelizes e os criminosos. O que conhece a Deus, como nós conhecemos, somos mais repreensíveis, somos mais culpados do que aqueles para os quais recusamos perdões, haja vista, né, que eles não conhecem a Deus. A eles será pedido menos do que a nós. Nossos julgamentos não serão aplicados, os nossos julgamentos, né, nos serão aplicados com mais severidade, né, devido aos nossos erros diários, pois existem crimes aos olhos de Deus que nós não consideramos nem mesmo faltas leves. A verdadeira caridade não está na esmola e algum bem material doado com alguma palavra de consolação. A caridade verdadeira, sublime mesmo, está na benevolência para com todos os próximos. E pode ser dada com palavras envoltas de sentimentos amorosos, sentimentos consoladores, de encorajamento, principalmente para aqueles que não necessitam de recursos materiais. Porque esses chegam mais cabisbaixos, mas os outros, não. A lei do Cristo é a única que pode pôr freio aos nossos desvios, que pode nos dar esperança e nos conduzir às moradas bem-aventuradas, né? Então, ela nos diz que devemos amar sem estabelecer diferença e sem desprezar a ninguém, mesmo os criminosos. A presença do criminoso na terra é um ensino divino para que nós nos submetamos à lei divina. E quando houver em todos um determinado grau de submissão à lei divina, os impuros e os revoltados serão banidos para mundos inferiores. Assim devemos orar pelos criminosos, isso é caridade. E jamais devemos dizer assim: esse aí deveria morrer, é um miserável, deve ser expulso da terra. A morte para ele é a coisa mais, é a mínima coisa que lhe pode acontecer, porque não são essas palavras que Jesus lhes diria, né? Jesus os consideraria doentes e, por consequência, lhes estenderia as mãos. Nós não podemos fazer o mesmo que Jesus, portanto, vamos orar por eles e assisti-los quando houver oportunidade. Até mesmo se orarmos com fé, podemos levá-los ao arrependimento, né? Ele, um criminoso, né? Ele é nosso próximo, como é também nosso próximo os espíritos mais elevados. Os mais evoluídos também são próximos como esses são. Como é Chico Xavier, como é o Divaldo, né? E esse inferior, por enquanto inferior, também progredirá. Dessa forma, podemos ajudá-los e orar por eles. E Kardec pergunta se nós devemos expor a nossa vida a um malfeitor que corre um perigo de morte. Devemos salvá-lo? Lamennais vai dizer que
o devotamento é cego, que devemos socorrer a um inimigo e, portanto, que devemos socorrer ao inimigo da sociedade, né? Pois não é simplesmente da morte que nós o estamos livrando. Nós também o estamos livrando da provável danação, da blasfêmia. Nós salvando ou talvez estejamos livrando da repetição de erros de várias vidas pregressas, né? Porém, não devemos indagar se ele, digamos, capitulará diante de Deus, se ele se entregará, se ele parará de repetir erros, de blasfemar. Porque, de qualquer forma, se ele não fizer, ele vai se aproximar disso. De uma forma ou de outra, devemos obedecer à vontade, à voz superior que diz, né? Podeis salvá-lo, salvá-lo. É o resumo do estudo de hoje, gente. Quer dizer, desses últimos dias, né? Não é simples, não é fácil. A caridade praticada com alguém que vem pedir alguma coisa, isso é fácil. A pessoa chega submissa, não convive conosco, pede algum bem, nós damos o bem material com algumas palavras de acolhimento. A caridade tem que ser praticada com aquele que não vem pedir, que vem com mais frequência, que vive conosco em algum grau, que convive, sendo benevolentes para com eles. Essa caridade é mais sublime. Beleza, gente? Beleza. Muito bem. Legal? Excelente. Eu não estou ouvindo ninguém. Muito Excelente. bom. Muito bom mesmo. Ouviu? Ah, Não está ouvindo a Maravilhoso. gente? Quer dizer, nós temos aqui... Por que eu não estou ouvindo? Não estou Ué, ouvindo ninguém. Ué, Mas João, aqui está normal. Aqui tá ué, normal. você não está ouvindo, não? Você não está ouvindo a gente? Nós temos ouvindo, beleza. Sim, estou ouvindo. Tá mudo, eu não estou ouvindo vocês. Não estou ouvindo nada. Vixe, nós estamos te ouvindo. Tranquilo. Tá normal, Tá João. ouvindo? Tá normal. Tá normal. Ó, normal. Para nós está normal. Tá bom o som. Som. E Tá agora? ótimo. Tá normal. Tá ouvindo, João? Ah, é só o Tá meu ouvindo? que está com problema, né? Mas É nós só o temos seu, ouvido porque o você, nosso- ó. Pede para ele ligar e desligar o som de novo, Malu. Ele ligou e desligou. Agorinha. Ai. Então, pede para ele, para a gente continuar o capítulo. E aí? Hã? Normal. O que é, Agora eu Angelina? estou ouvindo. Tá? Agora ele está ouvindo. Beleza. João, quer dizer que então nós saímos de amar o próximo e vamos amar os vossos inimigos? É. Eita, Que que são a os coisa nossos próximos também, né? também. É. Vamos continuar amando. Mudou o nome. É um grau maior um pouco, né? É. Subiu o Bem degrau maior. de cima. É. Bonito. Minha mãe Mas falava vamos- assim, ame os seus inimigos, porque os amigos você já tem. É verdade. Ela sempre falava isso. Certíssima. Vamos com- Certíssima. Vamos começar o capítulo, João? Eu acho que Ainda- não é bom não, né? São 8h20. Vamos ficar meditando nesse 11. É melhor. É? É. Então Aqui tá tem jóia. muito conhecimento para nós. Muito É bem- treino.
Muito treino. Tem que rever isso aqui. Pagar esses 600 mil quilos de ouro. Vixe. É muito dinheiro. Tenho esse não. Tô lascada. O meu multiplica esses 600 aí. Põe mais um pouquinho. Dá para acrescentar. Vou aumentar um pouco, é verdade. Aumenta um pouco aí. Vixe. Quero aumentar. Falo nada, fico quieta, passo nessa. Deise está meio quietinha, fala aí, Passo Deise. nessa eu passo dessa vez. Que se Não, falar passa não. Já tem uma dívida, se eu abrir a boca, a dívida vai aumentar. Com certeza. Vou ficar calada, né, Deise? Então, Gente, quem faz a prece? Você. Vai, Eu? Malu. Não faço. Farei. Amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de gratidão, Pai, pela oportunidade que nos dás no dia de hoje, de estarmos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho. Este Evangelho que tanta luz coloca no nosso caminho, Senhor. Ó Pai, que felicidade conhecermos tudo que deixastes para nós. Precisamos da Tua ajuda para colocar em prática tudo que estudamos, Senhor, para seguirmos o Teu exemplo de amor, de caridade, de indulgência e benevolência com todos, Pai, com toda a humanidade, independente de quem seja, ou amigo ou inimigo. Precisamos da Tua ajuda. Senhor, livra-nos de encontrar o mal pelo caminho. Sabemos que ele é necessário para pôr em prática todo o Teu ensinamento. Mas ajuda-nos a transplantar, sem escorregarmos, Senhor. E se escorregarmos, tenha misericórdia. Ainda estamos aprendendo, ainda somos um germe no caminho da felicidade até Ti, Pai. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.